A última parte do filme, que é o meu último comentário, se diz sobre a questão, está relacionado com a questão da crise dos mísseis de Cuba, né, onde ele fica extraordinariamente espantado com o fato de que, e ele diz textualmente ali no filme, o povo reage como se a guerra fosse uma brincadeira. E foi exatamente isso assim mesmo. Quer dizer, os cubanos ameaçados de serem dizimados por uma bomba atômica permaneciam nas ruas, com plena disposição de combate. Ficar de joelhos jamais. E quando o Nikita Khrushchev faz a negociação com o Kennedy para retirar os mísseis de Cuba, a população inventa um estribilho, que eu não me recordo bem aqui, mas que é altamente pejorativo contra o Nikita Khrushchev, que tinha alguma coisa a ver com o Nikita Mariquita. Então, veja, se trata de fato de uma revolução extremamente verdadeira, extremamente uma raiz muito profunda, né? Portanto, não seria a crise do leste europeu que iria derrubá-lo. Né? Fidel recentemente disse que Cuba não será derrubada por fora. Quem pode derrubar o socialismo em Cuba são os próprios cubanos, se errarem as suas políticas. Né? E aí isso nos faz lembrar de novo um texto muito famoso do José Martí, chamado Nossa América, onde ele diz que um erro em Cuba será um erro para toda a América Latina e para a humanidade. E todo esse núcleo fundador de CAI, que fez o Omégano, faziam parte de uma sociedade cultural muito importante na época, nos anos 50, em Cuba, que se chamava Sociedade Cultural Nosso Tempo, que tinha várias sessões, tinha sessão de cinema, de artes plásticas, de teatro, poesia, e a sessão de cinema era encabeçada justamente por esse grupo, né, pelo Alfredo Guevara, pelo Garcia Espinosa, pelo Nestor Almendros, pelo Jazz Alei. Então, essa opção, né, de negar o passado cinematográfico, de não ver nenhum modelo, nenhum antecedente louvável, fez com que o cinema cubano pós-revolução, né, pós-revolucionário, o novo cinema cubano, se centrasse nas artes, né, nas outras artes como modelo diferencial, e também no cinema latino-americano. Então teve uma preocupação de alinhar o novo cinema cubano ao que se forjou, né, que se denomina como novo cinema latino-americano, que a historiografia denomina como fazendo parte desse novo cinema latino-americano, o cinema cubano pós-revolução, o cinema novo brasileiro, o cinema argentino, do Guilherme Solano, do Grupo Cine Liberação, e o cine andino do Sarrinês, na Bolívia. Então esses seriam os principais movimentos cinematográficos, né, cada qual em seu respectivo país, né, na Bolívia, no Brasil, no Cuba, na Argentina. E todos esses movimentos isolados em cada país comporiam um movimento continental, um movimento cinematográfico continental, né? O cinema como uma ferramenta de integração da América Latina. Então, todos esses movimentos tinham esse legado comum, né? Tinha esse objetivo comum de fazer um cinema novo, original, autenticamente latino-americano, desvinculado esteticamente, formalmente, do modelo hegemônico hollywoodiano. Só que o cinema cubano tinha esse diferencial que os outros não tinham, porque tanto o cinema brasileiro, o Glauber, né, que é o principal nome do cinema novo, né, no livro dele, Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, ele distribuía bem o que ele negava da história do cinema brasileiro e o que ele aprovava. Então ele tinha um modelo ainda a seguir, né, um modelo referencial, né, que era, para o Glauber, era Humberto Mauro, e era um início de um realismo carioca que estava se esboçando naquele momento, nos 50, que era o Nelson Pereira dos Santos, Roberto Santos. Então o Glauber tinha um modelo a seguir, né? Embora ele reforçava os principais modelos dominantes, que era a chanchada da Atlântida, né? A comédia carioca, e o modelo pseudo-hollywoodiano, né? Como ele chamava, da Vera Cruz, das tentativas industriais paulistas nessa época.
E o Bir, né, o argentino, que era o precursor, né, do Solanas e dos outros que vieram depois, também negava a maior parte da cinematografia argentina dominante, né, como o Bir, ele meio que catalogava o cinema argentino em dois polos, né? O cinema popular, totalmente mimetista, né, porque mimetizava as tendências norte-americanas, e um cinema intelectual de elites, que era encabeçado, segundo ele, pelo Leopoldo Torres Nilsson. E nesses dois polos ele via dois modelos a seguir, um modelo nacionalista, que tinha como principal alicerce dois filmes, né, La Guerra Gaúcha e As Lágrimas Barram Turbis, né? São dois filmes, um feito nos anos 30, outro nos anos 50, 51, que ele usava como modelo. Então, em relação a essas duas grandes cinematografias latino-americanas, como a brasileira e a argentina, Cuba não tinha nada a usar como referência no campo cinematográfico. Então, quando o ICAC começou a elaborar suas primeiras produções, devido à escassez, né, de material, de recursos, o cinema cubano se baseou principalmente na produção de documentários de curta-metragem. Então, todos os diretores, todos os aspirantes, né, os jovens aspirantes a realizadores, até chegar ao longa de ficção, tinha que passar por uma etapa, tinha que passar por uma iniciação. E isso foi um procedimento diferente em outras escolas, né, em outras produções, tanto na América Latina como no mundo, né? E todo realizador que quisesse chegar à produção de filme, de dirigir um longa-metragem de ficção, tinha que passar primeiro pelo documentário. Então, os quadros de formação do ICAC tinha essa hierarquia, tinha esses passos, né? O diretor que chegava no ICAC, primeiramente, tinha que ser assistente de direção de um filme institucional, depois de um filme jornal, depois de um curta-metragem de documental, para depois um curta de ficção e depois um longa de ficção. Então, esse processo demorava mais ou menos 2 anos. Então, até o diretor chegar ao longa, que seria meio que indicação simbólica da sua formação, né? Ele tinha que levar chegar a todo esse processo, todos esses passos, né? E os primeiros documentários, né, feitos pelo ICAC, não por coincidência, foram dirigidos por esses dois diretores, né? Tanto pelo Gutiérrez Alea e pelo Júlio Garcia Espinosa, né? Que foram os dois que co-dirigiram o Mega. Né? O primeiro documentário feito depois da Revolução foi o La Terra Nostra, do Gutiérrez Alea, que era um documentário sobre reforma agrária, e o segundo foi do Júlio Garcia Espinosa, que é o La Vivienda, sobre a reforma urbana, feito nessa mesma época. E os primeiros longas-metragens também do ICAC também foram dirigidos por esses dois. O História da Revolução, do Gutiérrez Alea, e o A Baila, do Garcia Espinosa. E esses dois filmes, né, do Gutiérrez Alea e do Garcia Espinosa, eram bastante influenciados, né, pelo neorrealismo italiano ainda. Então a gente pode definir até 68, que é a fase, que é o ano de produção desse filme que a gente pode ver, do Memórias do seu desenvolvimento. A gente pode dividir o cinema cubano de ficção em 2 fases. A primeira fase é essa de 61 até 65, 66 mais ou menos. É uma fase bastante marcada pela presença, pela influência do neorrealismo italiano. Até técnicos italianos vieram para cá, como o Otello Martelli, o fotógrafo do Rossellini, o fotógrafo que realizou Paisà, outros técnicos editores. Teve uma influência muito grande de técnicos e realizadores italianos nessa primeira fase.